todo o nosso amor e gratidão. Senhor, nós abençoamos a vida do teu servo que trará a palavra nessa noite. Senhor, te damos graça e abençoamos a vida, Senhor, da tua filha, a profetisa Wanda Nicolau. E, Senhor, através da vida deles, todos os seus filhos naturais, os seus netos, os filhos ministeriais, Senhor, o ministério, a obra que o Senhor tem feito na vida deles. Pedimos, Pai, que tudo, Pai, seja tocado pela tua mão de poder, pela tua unção, pela tua graça. Senhor, eu me lembro, Pai, no dia em que se reuniram apóstolos e profetas ali em São Paulo. Nessa semana que passou, isso completou 8 anos. Senhor, naquele dia, a profetisa Wanda estava, o apóstolo Nicolau, e alguns homens e mulheres foram escolhidos pelo Senhor para que dessem início ao Conselho Apostólico Brasileiro. E na hora que o apóstolo Nicolau, com alguns outros irmãos, se ajoelharam ali, eu chorava e eu dizia: Deus, obrigado por eu poder estar vivo e eu poder estar vendo a história do Senhor ser escrito na minha nação. Senhor, eu quero te pedir que no nome de Jesus, o Senhor possa continuar usando os teus filhos, mas que em cada um dos meus irmãos, Pai, que terá a oportunidade de ouvi-los, possa ver, Pai, esse tipo de sensação. Deus, o Senhor está fazendo, e eu abençoo a obra que o Senhor está fazendo, e eu me alegro nela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, amados. É uma alegria estar aqui com vocês e ver o apóstolo, que me emociona por ser uma geração santa. E eu sei que hoje uma árvore vai ser plantada e que realmente vai frutificar maravilhosamente. Porque eu vejo nele uma descendência de bênção. E é o que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de verdadeiros apóstolos que se levantem e que tenham a coragem de falar ao Brasil aquilo que ele precisa, para que a igreja possa crescer maravilhosamente. Eu vejo às vezes o Brasil como a divisão do reino, que virou reino do norte e reino do sul. E para que Jeroboão pudesse segurar o povo, ele fez em Dan um altar, e fez, esqueço o nome da outra cidade, ele fez altares para que pudesse segurar o povo. Mas nós precisamos de homens que se levantem em Judá e tragam o verdadeiro Deus. E Jerusalém é dentro do coração de cada um de nós. Que aqui nessa cidade seja plantado no coração de cada um altar de adorador, porque o Pai de vocês tem uma promessa de gerar uma descendência dessa maneira. Que Deus abençoe o seu ministério, que você levante homens como você. Eu te abençoo. Shalom. Realmente é uma alegria muito grande participar deste momento tão especial com vocês. Agradeço Paulo, Márcia e o apóstolo Paulo de Tarso, que é um instrumento de Deus para nos unir a este povo, a vocês. Também gosto muito de sinais e o último sinal forte foi Israel, ano passado, na nossa caravana, quando me deram o privilégio de plantar uma oliveira ao lado do Rio Jordão. E aquilo foi como que um sinal para que eu não esquecesse a responsabilidade, e fica acendendo, e eu querendo entender o que Deus quer da minha última fase de vida. Já ouvi de alguns homens de lugares diferentes que ele nos deu a unção de Caleb. Então foi bom, já que veio essa unção de Caleb, preciso ter saúde física, estou numa academia com a minha esposa. Preciso de saúde espiritual, vou me exercitando com Deus. Mas preciso de estratégias também. Eu tenho no meu coração que Deus dividiu a minha vida em 3 fases.
até os 29 anos uma, com 30 chamado outra, e do ano passado, de uns 2 anos para cá, é a última fase, é o último tempo, é o tempo, não sei se do fim, mas é um tempo de mudanças extraordinárias e eu quero estar muito atento a isso. Então, se eu já gostava de sinais, mais ainda. E hoje aconteceu mais um sinal. E essa história de plantar árvores já está ficando meio tendencioso, né? Com tanta coisa assim. Queridos, vamos nos colocar em pé, reverência à leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Queremos deixar bem claro, patente, registrado, que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Pai, nós todos somos cooperadores, somos instrumentos do Senhor, instrumentos falhos, imperfeitos, que vão sendo lapidados e lapidados e lapidados até o dia da nossa partida, quando acontecerá a transformação completa. Por isso, Pai, nós dependemos totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos que a nossa boca seja a Tua boca, precisamos que no abrir e fechar da nossa boca, palavras vindo do Senhor, do Teu trono de graça, atinja corações sedentos, famintos pelo Senhor mesmo. Queremos que fique claro ao reino do Espírito, ao inferno e aos anjos, que glorificado aqui só Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor, Rei, Salvador, aquele que é o nosso irmão mais velho, Yeshua HaMashiach, Ele que é o Senhor da história, primeiro, último, alfa, ômega, Ele é o ancião de dias, Ele é o noivo amado, Ele é a raiz de Davi, toco de Jessé, Ele é a rosa de Sharon, Ele é o lírio dos vales, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é a pedra de esquina, é a pedra angular, Ele é a rocha que brotou água, Ele é o maná que alimentou o povo, Ele é a cortina, Ele é a bacia de lavar, Ele é o tabernáculo, Ele é o templo, Ele é o altar, Ele é a vara de Arão que ressuscitou, Ele é o maná escondido, Ele é o poderoso de Jacó, Jesus Cristo Todo-Poderoso, noivo amado, Siló, videira verdadeira, aquele que morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, voltou da morte para a vida. Ele é o Filho do homem, Ele é Filho de Deus bendito, Ele é Filho da mulher, Ele é o reto juiz, Ele é o ancião de dias, é o sacerdote eterno, está vestido com a veste sacerdotal, seus olhos são como chamas de fogo, sua voz é como de muitas águas, tem na sua boca a espada de 2 gumes, seus cabelos são brancos, falando da sua eternidade, seus pés são como latão reluzente, falando da sua santidade. Ele é o reto juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Senhor da história, do universo, Ele que preparou tudo, Ele é a própria palavra, Ele é a Torá, Ele é a vida, nele converge toda a profecia, Ele é a essência da profecia, nele existimos, subsistimos, somos sustentados, a natureza, o universo é governada por Ele, que domina todas as coisas através de Rua HaKodesh, do seu Espírito Santo, e nós fazemos parte desta engrenagem maravilhosa. Mais do que uma engrenagem, nós somos corpo, nós somos membros do seu próprio corpo, onde Ele é a cabeça que governa do céu, e nós operamos na terra todos os seus planos e propósitos. A tua vontade é soberana, acontece o que já foi determinado, nós vamos nos movendo no teu poder, na tua unção, e a história terminará como já está escrita e selada nos teus livros. Por isso agora pedimos que nesta noite se complete mais um passo, mais um plantio, mais um movimento desta peça, dessa engrenagem sobrenatural, e que nessa cidade, que a partir de Jaú, ondas de poder saiam daqui, um tsunami poderoso que vá tocando as cidades vizinhas, que vá tocando na influência de cada homem e mulher que aqui está presente. Cada apóstolo, cada profeta pode mover as águas, mover águas sobrenaturais. Nas águas não podem parar, as águas não podem parar e se tornarem mortas. Rios de águas vivas, rios de poder possam brotar deste lugar com a unção, com a autoridade. Por isso, Pai, nesta noite, quando é estabelecida, delegada, é confirmada o que o Senhor já decretou no céu, na vida do Paulo e da Márcia, que ao confessarmos, ao confirmarmos, a autoridade fique patente, clara, cristalina, e os teus filhos possam se mover com toda a legalidade espiritual. E agora, Pai, na leitura da
tua palavra, que ela venha ao meu encontro, que ela venha ao nosso encontro, e que ela ecoe nos céus dessa cidade do Brasil, e que ela encontre um lugar para penetrar, mudar, transformar, salvar, restaurar e produzir vida. Nós não nos esqueceremos de tributar unicamente ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Aleluia. Forte aplauso ao Senhor. Diga aleluia. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. E eu quero não ser longo, quero falar sobre um apostolado de excelência. Diga, um apostolado de excelência. Porque tudo de Deus é de excelência. Ainda que seja humilde, mas é de excelência. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Pode sentar, queridos. Aleluia. Nós estamos numa transição demorada. Eu nunca pensei que transição demorasse tanto. Já fizemos tantas transição para a igreja celular, e sofremos, uma série de coisas, mas a transição de um tipo de operacional da igreja para este mover apostólico e profético, ele está, no meu modo de entender, muito mais complicado, muito mais difícil do que eu pelo menos poderia imaginar. Quando o apostólico aconteceu no Brasil, no sentido de mover derramado, porque já existiram, sempre existiram apóstolos, mas reconhecido talvez um ou outro depois da década de 50, mas na realidade, quando em 2001, através do apóstolo Rony Chaves, naquela noite ali, num trabalho da rede, desatou o apostólico e profético. Meu coração explodiu de gozo, porque era algo realmente novo. Sabíamos que tudo mudaria. A cada 10 anos as coisas iam mudando, o mover de intercessão profética, libertação, cura. No início dos anos 90, batalha espiritual, nos envolvemos totalmente. Final de 99, estávamos na Turquia fazendo atos proféticos. Eu dizia, Deus, só isso? Não é possível que isso é avivamento. Depois de 4 horas de culto ali, declarando grande é Jesus de Nazaré, em contrapartida, há 2000 anos atrás, quando declararam que grande é a deusa Diana, e terminava aquele trabalho, eu dizia, Deus, não é isso, tudo muito bonito, muito organizado, 5.000 líderes do mundo, 300 líderes do Brasil, e eu me sentava naquelas escadarias, arrasado, frustrado. Era novembro de 1999, e ali Deus usa um homem de Deus, do Rio de Janeiro, e ele vai na minha direção. Ele não sabia o que eu estava falando, estava todo mundo guardando instrumentos, todo mundo já se retirando, ali em Éfeso, na Turquia. E ele desce, aponta o dedo para mim, com ousadia, com autoridade, ele diz, levanta, não investi em você inutilmente ou em vão, ainda nem começou, volta como Gideão para a tua cidade. Chorei, falei, meu Deus, ainda nem começou. Eu pensei que era o fim, pensei que já era o fim.
ali como diretor da embaixada, eu estava em Jerusalém, no tempo lá da lua vermelha, da novilha vermelha, quase toda vermelha, tinha um pelo branco, então não era a novilha do Messias, estava lá no alinhamento dos planetas, estava sempre em Jerusalém. Eu dizia à minha esposa, meu bem, quando você não subir comigo e acontecer o arrebatamento, nos encontraremos nos ares, mas eu subirei a partir de Jerusalém. Então, quando acontece o apostólico, na minha vida foi muito bom, porque eu não tinha expectativa. Eu tinha escutado no início dos anos 90, pregando numa igreja, alguém falou alguma coisa, e por causa da minha origem batista, e de amar missões, e entender que missões é apostólico, eu entendo que nem todo missionário é apóstolo, mas todo apóstolo é missionário, pela própria etimologia da palavra. Então eu me via como apóstolo, cada filho que nascia oferecia a Deus para missões, todos os filhos eu pensava em missões. Então tinha na minha cabeça um tipo de apostólico. Então quando em 91, hoje a apóstola Valnice nos convidou para sermos pastores auxiliares lá do ministério, e ela diz, olha, você tem característica apostólica. Em 91, aquele entrou no vídeo e saiu no outro, eu estava feliz de estar perto dela, trabalhando com ela ali no Ministério Palavra da Fé. Em 93 eu vi novamente, e depois eu rodava o Brasil, trabalhando com batalha espiritual, e eu vi essa palavra, apóstolo, mas nunca tive a concepção, a ideia realmente. Quando aconteceu em 2001, eu não tinha participado das reuniões em 2000, na preparação, e fui apenas pregar naquela tarde, ali quando o Rony Chaves pregaria à noite, e eu fiquei para ouvir a mensagem da noite. Foi quando aconteceu tudo aquilo. No mês seguinte fui para a Alemanha, Hannover, e ali Deus falou claramente sobre o apostólico. Foi algo maravilhoso, foi algo inebriante, foi um presente de Deus entender esse mover, compreender os 5 ministérios, a maturidade da igreja, me deu mais consistência naquilo que eu creio sobre os últimos dias, sobre a igreja operando nos últimos dias, além das 4 paredes, deu para entender o que Deus tinha falado há 20 anos atrás, sobre, naquele tempo, não 20 anos, naquele tempo um pouco mais de 10 anos, sobre a casa grande e maravilhosa, onde todos seriam peritos. Eu queria entender como é que todo mundo vai ser perito, quando Deus me fala em 91, sobre quando Salomão vai construir o templo, segundo Crônicas 2:9, a minha casa vai ser grande e maravilhosa, só de peritos. Então eu pude entender que os 5 ministérios, especialmente o profético e o apostólico, formariam líderes, e a igreja seria toda ela voltada no seu projeto original, onde quebraria definitivamente o clero e os leigos, quebraria a maldição de mais de 1500 anos, onde tinha um grupo que falava com Deus e um grupo que só escutava. E eu cria que o apostólico arrebentaria, primeiro por causa da unção e da autoridade, por causa do mover de Deus. E vivenciei todo tipo de emoções nesses últimos 10 anos, frustrações, tristezas. Algumas vezes pensei em apagar da minha identificação apóstolo, tentei, falei, vou mudar meus cartões, eu acho que isso nem deve colocar, e eu só não fiz até hoje, porque no primeiro ano, quando veio a confirmação, eu disse assim, eu não preciso ser identificado como apóstolo. E passei um ano, sem falar para ninguém, contei a experiência da Alemanha, foi muito forte quando eu tive a visão, quando Deus falou e usou algumas pessoas, e tinha pessoas do Brasil que testemunharam, Neuza Idioca, o apóstolo Léo, e naquele momento Neuza e Léo, que ouviram Bárbara Wetrenblow, a líder de intercessão do Dr. Peter Wagner, desceu falar comigo, tudo aquilo, então ficou muito claro, e outras coisas que aconteceram. E eu passei um ano, até que Deus falou comigo, você não está sendo humilde, você está com medo de enfrentar a oposição, então se você não acha o apostólico importante, por que você gosta do pastor, essa alegria que você tem? E aí Deus trabalhou comigo falando sobre o que é representar a autoridade, Ele me mostrou o que é um soldado com a patente exposta, qual a diferença de alguém que tem uma patente, e como isso fala no reino espiritual. E ali eu pedi perdão, chamei as pessoas que eram testemunhas, Neuza, Léo e outras pessoas, e fizemos o reconhecimento. Se não fosse isso, no decorrer desses anos, eu já teria
não vou dizer desistido, mas tantas decepções. Eu não sei como é que eu trabalharia, mas eu caminho nesta convicção e sei da importância. Estou muito feliz nesta noite, não só por pregar, mas eu me sinto fortalecido com o ambiente, com o pouco que eu já ouvi no gabinete, o que foi falado nesta tarde, o que foi falado ontem. Só não sei o que o Edson Valentim falou, mas vocês me atualizem depois. Queridos, o apostólico, todas as vezes que vem o mover de Deus, automaticamente o inimigo manda o engano, o paralelo. Falamos muito sobre o anticristo hoje, mas João já falava que o anticristo já estava, em termos de espírito, no momento em que a igreja nasceu. Você só consegue confrontar algo como falso quando você conhece o original. Não existe uma nota de R$200 falsa. Se alguém trouxer uma nota de R$200, ela não é falsa, porque não existe a verdadeira de R$200. Você não pode falsificar algo que não tenha o original. E em todos os moveres, da mesma maneira que aconteceu com Israel, nos paralelos dos deuses, na guerra de altares, assim acontece na igreja. Quando eu preguei um mês atrás aqui na cidade, exatamente há um mês atrás, foi o dia da renúncia do... Isso. E aquele raio que desceu, e eu disse, um sinal está rasgando no céu. É um sinal apostólico. Seja qual for a leitura que formos fazer. E eu disse ainda, os próximos dias nós vamos entender melhor o que vai acontecer. E tudo tem a ver com o apostólico. Mesmo a retomada do Francisco, que eu pensei no primeiro momento que era eu, quase que eu compro passagem para Roma, porque quando disseram que era alguém jovem de 60 a 70 anos, eu falei, tenho chance. Mas não deu nem tempo de comprar passagem, já colocaram o outro, de qualquer forma, mas é uma espécie de apostólico. E não vamos entrar no mérito agora, vamos entender o mover que está acontecendo no planeta, apontando para os últimos dias. Quando veio esse derramar de Deus, maravilhoso, isso tomou a nação brasileira, que é uma nação similar a Israel. O Brasil é Israel. Uma vez eu ouvi uma expressão e nunca mais eu vou me esquecer. O Brasil tem a cara do céu. Só duas nações no mundo têm a cara do céu: o Brasil e Israel. São nações que têm pessoas de todas as etnias. Então você vai em Israel, você vê o judeu etíope, pele negra, você vê o judeu chinês, você vê o judeu japonês. É estranho, mas tem o judeu japonês, o judeu chinês, o judeu etíope, o judeu africano. Bom, ali, essa é a cara do céu. E a única nação igual é o Brasil. E com todas essas coisas apontadas para o Brasil, nos lembramos das profecias da década de 40, 50, 60, que tudo aconteceria no Brasil. E está preparado para o Brasil algo tremendo da parte de Deus. Esta Copa do ano que vem não é coincidência, porque não existe coincidência para Deus. Mas mais do que a Copa, 2016, quando as nações da terra virão ao Brasil. Se o Brasil é o ponto de contato de Deus com as nações virão até nós. Um ano antes do jubileu de Jerusalém, 2 anos antes de Simchat Torá, de 70 anos do Estado de Israel. Então, Deus trabalha com os tempos. Deus é um Deus organizado. Há um tempo, quando Jesus nasceu, Ele não nasceu no momento qualquer, nasceu na plenitude dos tempos. Então, quando Deus derramou o apostólico e profético numa nação já de profetas, numa nação que já estava sendo preparada, uma nação que já tinha passado pelo mover do Espírito Santo, já tinha passado pelo mover de batalha espiritual, e chega naquele ponto que deveria ser o maior ponto de maturidade com o profético apostólico,
acontece uma meninice. E as pessoas se desesperam e se precipitam. Muitos apóstolos mesmos, mas se precipitaram, foram para o Campo Verde, se auto-intitularam, se jogaram e começaram a fazer tudo o que eles entendiam que é apostólico e profético. Alguns pegaram os profetas da primeira aliança ou do Velho Testamento, compraram uma pele, um cajadão. Não tem nada demais você fazer um ato profético. Quantos atos proféticos? Mas é como se aquilo fosse caracterizar um profeta. Tem que andar cabeludo, barbudo, com pele de animal, com um cajado na mão. Se isso é um ato profético, bom, mas isso não pode ser ensinado. Até porque o profético não é mais o profético de Elias, nem de Eliseu. Podemos até dizer como força de expressão, Elias e Eliseu, mas Deus não está levantando a geração de Elias e Eliseu. Outros pegam aquilo do apostólico que entendia, mas se nós estamos no novo mover, os moveres não se repetem. Deus sempre tem algo novo. E dentro do apostólico e profético, o grande desafio é receber o novo de Deus. Não tem cartilha, não tem manual, não tem regra, porque é novo. É alguma coisa que tínhamos que partir do princípio do que nos é dado para o apostólico e profético da igreja. Porque a palavra diz em Efésios 2:20 que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, não como escritores da Bíblia, mas alguém que trabalharia na revelação para este tempo. E aí, cada um entendeu da sua maneira o que é ser apóstolo e profeta, e cada um entenda como quiser. Eu vou expor aquilo que eu entendo. Paulo, quando começa a defender o seu apostólico, porque esse texto é um texto em que ele defende o seu ministério apostólico e profético, ele diz que os homens nos considerem, pois, como dispenseiros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, e além disso, primeiro como ministro e como dispenseiros. Apóstolo e profeta, quer queira ou não, é vitrine. Nós somos vitrine. Quer gostemos ou não, quer queiramos ou não, nós somos manchete de jornais. Mesmo que bote o nome de Francisco de Assis para tentar... Líderes são vitrines. Líderes foram colocados para serem modelos. Líderes foram colocados para serem imitados. Líderes foram levantados para serem seguidos. Paulo, com toda a sua humildade, ele dizia: imite a mim. Sigam o meu evangelho, porque vocês estão seguindo a Cristo. Quando nós entendemos a nova aliança, onde todos somos ministros, onde todos somos sacerdotes, onde todos somos iguais, a diferença dos 5 ministérios. A palavra diz em Efésios 4 que ele levantou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros pastores, outros mestres. Ele tinha em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E estes homens iguais com os outros, levantados para ensinar não só na prédica, ensinar como Jesus ensinou, como modelo, como padrão, como uma forma que Deus tem para acontecer uma multiplicação. Então, quando Paulo, neste momento de defesa do ministério, ele fala: nós somos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu penso que Paulo, Márcia, eu, todos nós temos que ter um entendimento claro daquilo que nós somos, do que há de Deus em nós.
Paulo falando aos Romanos capítulo 8, ele fala, ninguém pense além do que é, do que você é, cada um tenta segurar esta coisa, porque realmente a glória de Deus é muito forte, a glória que cobre a igreja, a glória que nos cobre, se ela não for trabalhada, se nós não trabalharmos o nosso coração, nós colocamos Jesus em segundo plano, e vamos desfrutar daquilo que pertence a Ele. Por isso que ele fala, nós somos ministro, e ministro no grego é o peretes. O peretes significa remador de baixa categoria. E peretes é empregado, é servente dos magistrados, é empregado que executa penalidades, servos de rei, acompanhantes de soldado, acompanhante de rei, gente de sinagoga, alguém que presta serviço, alguém que em algum lugar dá assistência. E também, diz Strong, o peretes é pregador do evangelho. Mas diz mais, que os homens nos considerem como remadores, como serviçais e de baixa categoria, mas também nos vejam como dispenseiros, alguém que vai à dispensa e traz comida boa para o povo, traz o alimento adequado, alguém que alimenta, dispenseiros, é de oicônomos, é administrador do lar, dos afazeres do lar, normalmente é um escravo nascido na casa, um escravo livre, é um escravo liberto, ele é um chefe, é um líder, é um administrador de fazenda, ele é um tesoureiro, ele é um supervisor, e mais tarde os apóstolos, mestres, bispos e supervisores foram chamados também de dispenseiros. Então, quando Paulo diz que os homens, ao nos verem, que os homens, ao nos contemplarem, nos vejam como serviçais, como remadores, como trabalhadores de baixa categoria, como dispenseiros da glória de Deus, porque nós não temos absolutamente nada. Nós não temos absolutamente nada, nós temos que optar, ou nos enchemos de muita coisa e Deus fica fora, ou nos esvaziamos dessas muitas coisas para que o Espírito use o vaso, e ainda assim tem que ser quebrado. Pode aplaudir o Senhor. Nesses últimos anos nós temos visto entre os apóstolos surgirem dois tipos de categorias no meio dos apóstolos. Alguns pensam que são Deus, outros têm certeza absoluta que são. Apóstolos e profetas são remadores, são garçons. São remadores, são garçons. Apóstolo é garçom. O garçom não é dono do restaurante. O garçom nem entende muito o que tem lá dentro. Ele pede, alguém pediu vamos dizer, uma picanha, por exemplo. Aleluia. Eu tinha certeza absoluta. Eu esperaria esse aleluia. Uma saladinha de tomate com palmito e azeite. Chega. E ele pede, alguém está pedindo um prato. E quando o apóstolo vai cuidar de igrejas, do seu povo, ele vai buscar na despensa de Deus o que é de Deus para trazer às pessoas. Apóstolos são pais, não são reis. Há um perigo muito grande do apóstolo pegar a unção de Nimrod. A unção de Nimrod é a unção de império, é a unção de pisar nas pessoas, é a unção de pedir as pessoas para empurrar para cima. Parece aquelas pirâmides que aparecem nos e-mails. Você dá 10, passa para cá e você vai subindo, vai ficar rico, vai receber 2 milhões. Aquelas pirâmides loucas. Então tem apóstolo que trabalha assim. Ele vai subindo. Quando a Bíblia mostra que a pirâmide é ao contrário. Apóstolo envia os filhos como flechas. Os filhos têm que ir longe. O nosso testemunho é que apóstolo é pai. Começa com Abraão, pai. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Pai, manda filhos. Garçom, meu amado garçom, nesta noite você vai receber a condecoração de garçom. E é fortinho, vai receber 2 remos também, porque é remador e garçom. Que os homens nos considerem
como remadores, ou seja, como trabalhadores, como pessoas que se esforçam, e não é grande trabalho não, que nos considere como dispenseiros, que ao nos procurarem, procure por causa do alimento espiritual de um pão que nós nem temos, que buscamos para nós mesmos em primeiro lugar. O barco é a igreja, e a comida é a palavra de Deus. Segunda coisa que eu queria tratar rapidamente, é que o nosso ministério é visível, por isso se torna espetáculo. Paulo diz em 1 Coríntios 9, na continuação, 1 Coríntios 4, 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a demônios. Nós somos espetáculo, nós somos espetáculo a anjos e a homens. Como somos conhecidos? Como briguentos, como polêmicos, como intolerantes, como intransigentes ou como homens de Deus. O maior elogio que alguém pode fazer a nosso respeito é: esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus. Primeiro livro de Samuel 9,6, foi falado de Saul, eu creio que hoje à tarde. Primeiro Samuel 9,6 diz: porém ele lhe disse, olha só, gosto muito da pessoa de Saul. Todos os personagens da Bíblia têm ensinos, mas Saul tem um ensino, para mim, assustador. Alguém humilde, obediente ao pai, foi procurar as jumentas do pai, pegou alguém sem pretensão, recebe uma profecia de Samuel, e fala: quem sou eu? Na hora que vai ser levantado como rei, esconde dentro de uma carroça. Como é perigoso operar numa determinada unção com o coração de uma maneira incorreta. Então diz a palavra, porém ele diz, nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Estava procurando jumenta, e Saul falou: mas eu não tenho nenhuma oferta para dar para o profeta, porque não se encontra um profeta de mão vazia. Amém, profeta Wanda? Ela é a primeira profeta que espera. Eu chego, apóstolo Paulo, você já compra no aeroporto a lembrancinha. Eu já chego lá, aqui meu bem, primeira profeta. Eu tenho que zelar pela minha profeta, porque a Bíblia diz que não se encontra um profeta de mãos vazias. Ai, meu Deus, me lembrei daquilo. Depois só não vou falar aqui não, fique tranquila que eu não vou falar aqui, porque eu sei que depois eles vão embora e eu fico sozinho com você. Então não vou falar. Mas aqui eles vão se dirigir a Samuel, e a pessoa que está com Saul, ele fala: aqui nesta cidade, aqui neste lugar, há um homem de Deus. Há um homem, e tudo que ele fala acontece. Ele vai mostrar o caminho. Apóstolo e profeta são homens de Deus que mostram o caminho, não desvirtuam, não quebram o projeto de Deus, não são megalomaníacos, não são obcecados, não são doentes mentais, que quebra todo um esquema que vem vindo, que Deus vem preparando e de repente arrebenta tudo e fica alucinado, obcecado com algo próprio, algo pessoal, e fere pessoas e fere ministérios. Tudo bem, Deus tem o controle, mas esse não é o padrão. Então, apóstolo e profeta é vitrine. Se ele é conhecido, alguém sabe, nessa cidade tem um, nessa cidade tem vários, nessa cidade tem profeta, tem apóstolo, tem alguém que vai falar o caminho. O apóstolo Paulo diz que nós estamos entrando em confusão e vai aumentar a confusão. Agora é que vai aumentar a confusão. Agora é que vai aumentar a confusão. Mas Deus tem os seus. E eles vão procurar alguém que mostre o caminho, não que deixe a pessoa mais doida ainda. Homens e mulheres de Deus, apóstolo e profeta, homens de Deus que vão dizer: este é o caminho. Direção, mostrar caminho fala de direção, mostrar caminho fala de governo, mostrar caminho fala de decisão e fala de orientação. E apóstolo e profeta deve ser modelo para o povo.
É muito cômodo nós falarmos assim, olha, não imita Jesus. Não, é para imitar a mim. A gente pula fora porque é difícil, mas não tem outro caminho. 1 de Paulo a Timóteo 4, de 11 a 16. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha que interessante, grifei aqui. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. É para manifestar o teu ministério. O problema é você controlar o teu coração. Não é nenhum problema em teu ministério ser conhecido. O problema é o teu coração, porque o teu ministério tem que ser reconhecido. O teu ministério tem que ter autenticidade, reconhecido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo e Márcia, quando Paulo fala, torna-te padrão, Paulo está falando aqui, padrão, é no sentido de forma. A palavra padrão é no sentido de forma, se encaixar naquela forma. Torna-te padrão para o ministério. Aí, padrão em quê? Primeiro, padrão na palavra. Padrão na palavra. Nós, o povo, tem memória curta, mas Deus não tem, e nem o diabo. Então, às vezes a gente escuta alguém falar, eu, apóstolo, declaro, fulano vai ser o governador de São Paulo. E a pessoa não foi governador de São Paulo, e o apóstolo continua com um monte de gente atrás. Eu não sei como funciona isso. Eu estou falando que na próxima eleição, quando abrir a urna, vai dar fulano. Eu estou declarando. Nunca vou mudar isso. Padrão na palavra. Custe o preço que custar. Talvez você vai ter que vir aqui algumas vezes e pedir perdão que você estava no caminho errado. Se acontecer uma, 2 ou 3 vezes com você, se dê por feliz, porque comigo já aconteceu várias. Irmãos, perdoe, eu pensei que era assim, não era, pensei que eu ouvi Deus, mas era minha cabeça, estava enganado, e nós vamos retomar tudo novamente. Porque isso você vai ter credibilidade. Não empurrar e pensar que as pessoas vão esquecer, porque palavras lançadas não são esquecidas, elas são acertadas no arrependimento e no reconhecimento. Padrão aos fiéis na palavra. Torna-te padrão no procedimento. É o nosso procedimento que vai marcar a nossa mensagem, a nossa linguagem. Aconteceu algo essa semana. Um dos meus netos, e na hora que a minha filha foi exortar, criança, 10 anos, ele falou, mamãe, e a mãe ameaçou, né, colocar na mão da avó, que é a coisa mais séria. Ele é profeta, o apóstolo já é mais pastor, né? Profeta já metralha, já tem aquelas metralhadoras mexicanas, aquela metralhadora circular. Meu netinho falou, mas será que ela vai me tirar meu nome da família? Uma criança, olha o medo da criança. Você faz modelo lá nas crianças. Você faz modelo por causa do teu procedimento. Porque eles estão dentro de casa, é o dia a dia. Eles não estão no banco, enquanto você está pregando. Toda a tua família, todos os teus próximos, comem com você, andam com você e te conhecem. Então nós temos que ser modelo no procedimento, modelo no amor, modelo na fé e modelo na pureza. Eu achei interessante que fui tão feliz nesse texto, porque Paulo está aconselhando ao jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. E me alegra muito esses textos bíblicos, porque a mocidade ali, 40, 50 anos, é novo. Aleluia, glória a Deus.
Timóteo deveria ter, dizem os comentaristas, em torno de 40 anos. Mas por causa de uma cultura judaica, em que quem é autoridade é ancião, um garotão como nós, de 40, 60 anos, às vezes o povo pode até, não, você é menino. Mas aqui Paulo fala, você tem autoridade, porque houve uma imposição de mãos do presbitério sobre a cabeça de vocês, como vai acontecer nesta noite. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua mocidade, e o dom que é em ti, que veio por profecia. Medita, trabalha, para que o teu progresso todo se manifeste a todos. Não é tua fama, não é ser famoso, mas o teu ministério. Eu caminho com referências ministeriais, minha esposa caminha com referências ministeriais, e nós nos lembramos de coisas, de pessoas que já não estão mais conosco, e algumas estão bem velhinhas, e que dá vontade de sentar perto delas e ficar escutando elas falarem, já um com 95 anos, outro já aproximadamente nesta idade, outros mais jovens, outras mais jovens, mas nós trabalhamos com referências, pessoas que nós sabemos que não são perfeitas, elas não são perfeitas, mas são homens e mulheres de Deus que gastaram e gastam a vida servindo a Jesus. Modelo, pessoas conhecidíssimas no Brasil e fora do Brasil, não são pessoas famosas, são pessoas que marcaram a nossa vida e que da mesma maneira Deus quer nos usar para marcar outras vidas, marcar outras gerações. Medita nisso, ser diligente, para que todos conheçam o teu ministério, o ministério de vocês. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Lá no passado, na igreja do Paulo, doutrina era roupa. Não era, Paulo? Quando eu comecei, 85, cruzei lá em São Paulo, 1985, cruzei com a senhora na rua, ela falou, pastor, acho que eu vou para a sua igreja. Ela lá da igreja assim, da denominação do seu pai. E eu falei, por quê? Na sua igreja não tem doutrina. Eu falei, como? Lá mulher pode usar calça comprida, pode cortar cabelo. Não é isso que é doutrina, não. Isso são usos e costumes, temos que respeitar, mas são usos e costumes. Aqui Paulo está falando, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. São essas poucas palavras a este jovem casal e a nós todos, que Deus nos ajude. Coloquemos-nos em pé. Pai querido, o apóstolo Paulo disse, para estas coisas quem é idôneo? Trabalhamos como que segurando brasas de fogo nas mãos, pisamos como que em linhas cortantes, e dependemos desesperadamente do Teu Espírito Santo, confiando que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por isso, Pai, sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Não permita que desviemos em nenhum momento. E que nesta noite, noite de plantio de árvores, noite de unção apostólica e profética, a Tua glória, o Teu poder venha sobre o apóstolo Paulo e a profetisa Márcia, mas sobre nós todos também, para que em nós aconteça uma renovação, uma nova motivação, e sejamos impelidos, lançados, para continuar com humildade o Teu trabalho. Quando citamos problemas, nós estamos citando o nosso próprio problema. Quando citamos as diferenças, é a nossa própria diferença, porque há um só corpo. Se uma parte está ferida, todo o corpo está ferido. Se uma parte se regozija, todo o corpo se regozija. Por isso, meu Pai, faça com que as águas boas do Teu Espírito limpe toda tranqueira, toda sujeira que há em nós, de tal maneira que o operar da noiva seja maravilhoso e o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus.